está estampada em teu livro santo e que sempre tem sido guardada em todas as gerações por um remanescente que tem para contigo votos de fidelidade. Abençoa o culto desta noite, derrama com poder o teu Espírito, és engrandecido o nome de Jesus, teu Filho, Pai, e em tudo mais te prestamos culto e louvor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Vamos cantar o hino de número 323 do cantor cristão. Glória, paz e
abundante. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos convidar nesse momento o irmão Raimundo Filho para distribuir os envelopes de dízimos. Aqueles que têm oferta já podem logo em seguida trazê-las para as pessoas o perseguiam e ele perdeu realmente o contato com as pessoas, viveu boa parte da sua vida solitariamente na sua casa. E essa pessoa compôs só um hino em toda a sua vida, o hino de número 155 do cantor cristão, que nós vamos ler e nós vamos cantar nesse momento. Joseph, irmãos, foi encontrado morto num lago perto da sua casa. E ele compôs esse hino porque realmente falava muito da sua vida e fala muito de nós também. Ele morreu e foi se encontrar com o único amigo leal que ele teve em toda a vida. Em Jesus, amigo temos mais chegado que o irmão. Nesta noite nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7 e versículo de número 8. 1 Timóteo 4, 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Tu é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é
e da que há de ser. Podeis assentar. Diz que nós não devemos perder tempo com fábulas profanas e de velhas caducas. Não devemos adentrar por caminhos obscuros de histórias misteriosas, de rituais esquisitos. Mas devemos antes nos exercitar de forma pessoal na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ninguém pode exercitar-se na piedade pelo outro. Cabe a cada um de forma pessoal exercitar-se na piedade. Na epístola de Pedro, ele diz que desde o dia de nossa conversão da parte de Deus, nós já recebemos tudo que é necessário, a vida e a piedade. Na hora da conversão nós recebemos vida de Deus, vida espiritual, e recebemos com ela o potencial para viver neste mundo piedosamente. Mas precisamos nós colocar esta piedade em exercício, colocar este poder para viver santamente em atividade, em dinamismo. Por isso que Paulo diz: não percam tempo com histórias mirabolantes de velhas caducas, mas comecem logo a exercitar-se de forma coerente e sensata na piedade. Exercitem-se nela, ou seja, ponham-na em atividade e o façam de forma pessoal, porque outro não pode exercitar a piedade por nós. No versículo de número 8 diz que o exercício físico para pouco aproveita. Por quê, irmãos? Porque se o exercício físico for de valor, é para a nossa saúde. Alguns procuram o exercício físico para adquirirem um corpo atraente. Neste aspecto, o exercício físico é pecaminoso. Aqui diz que há poucas coisas para aproveitar no exercício físico. E estas coisas que do exercício físico se podem aproveitar relacionam-se com uma vida saudável, não com a beleza que tende a desaparecer pelo curso do tempo. Meus amados irmãos, não é de todo ruim o exercício físico. Ele pode dar uma vida física melhor para nós. Muitas vezes cura-nos de determinadas enfermidades, mas a questão é que o máximo de proveito que ele pode trazer é apenas com referência à nossa saúde física. Portanto, é com referência a esta vida que agora temos na carne e que tende a terminar, a chegar ao fim. No entanto, aqui diz que a piedade, quando exercitada, se torna proveitosa para tudo, para todas as vidas. Aqui diz: a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de vir. Achando que este só é útil para o porvir, entendem essas pessoas que se vivermos agora piedosamente, nada teremos de bom para aproveitar agora, senão o céu no porvir. Estão equivocadas essas pessoas, irmãos. O exercício da piedade não nos garante apenas entrada no céu. O exercício da piedade também nos garante aqui, para este momento, vida e vida com abundância. Eu não me refiro apenas a uma vida física, a este aspecto, porque temos promessas de cura. Mas crê em mim, como diz a Escritura: do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. É verdade que os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus nesse mundo padecem perseguições externas, mas também é verdade que a piedade produz mananciais internos dentro de nós. De modo, meus amados irmãos,
que na presença de Deus encontramos fartura de alegria, e até no vale da sombra da morte não temeremos mal algum, porque sabemos que Deus está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Falando daquilo que podemos usufruir internamente a partir da piedade, podemos dizer como Davi, que Deus unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Ele nos leva a águas tranquilas e refrigera a nossa alma por amor do seu nome. Portanto, a piedade traz proveito para esta vida e para a vida que há de vir. Notemos que a piedade tem a ver com esta vida também. Meus irmãos, o exercício da piedade faz do filho em casa um filho melhor. O exercício da piedade faz do pai em casa um pai melhor. O exercício da piedade faz do empregado um melhor empregado. Faz do patrão um patrão mais sensível. O exercício da piedade faz do estudante um estudante mais responsável. Um certo pregador mencionou com muita sabedoria que Deus não veio apenas para salvar as nossas almas. Se é esse termo alma entendido como alguma coisa dentro de nós. Antes, Deus veio nos salvar na inteireza. A nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa vida interior, a nossa vida exterior. Deus não apenas salva o homem, Deus salva o pai, que era um pai mau e agora vai ser um pai bom. Deus salva o filho, que era um filho irresponsável e agora é um filho responsável. Deus salva o estudante, fazendo mais dedicado à atividade intelectual, porquanto o intelecto nos é um dom de Deus. Meus amados irmãos, a piedade para tudo é proveitosa, diz Paulo a Timóteo. Não apenas para algumas coisas, mas ela é proveitosa para tudo. Não apenas com respeito à vida que há de vir, mas também com respeito a esta vida, a presente vida que temos agora para usufruir. Aleluia. Nós podemos dividir a piedade em piedade individual e piedade comunitária. Para ser mais preciso, poderíamos falar em exercício individual da piedade e exercício comunitário da piedade. Quando eu falo exercício comunitário da piedade, eu não quero despersonalizar o exercício da piedade. Aqui diz que a piedade deve ser exercitada pessoalmente por cada um de nós. Mas quando eu falo em exercício comunitário da piedade, eu estou querendo dizer do exercício pessoal da piedade, porém dentro da comunidade. A vida piedosa precisa ser exercitada por você na solidão do seu quarto, e também precisa ser exercitada por você na comunidade cristã, no contexto vivencial da igreja. Meus amados irmãos, há pessoas que a pretexto de piedade isolam-se e desvalorizam a igreja, como se isto fosse uma atitude sábia, mas a Escritura diz que aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria. Outros estão vivendo uma pretensa piedade tão socializada, tão sociável, que, meus amados irmãos, não há piedade verdadeira nenhuma. Alguns estão apenas vivendo festivamente nas programações da igreja e usando como pretexto uma vida piedosa. Pessoas que estão sempre nas atividades da igreja, sempre querendo se envolver com programas, com ações comunitárias. No entanto, essas pessoas não sabem o que é falar com Deus no interior do seu quarto. Nada entendem essas pessoas da meditação solitária, do encontro pessoal com Deus no cotidiano, no dia a dia. É hora, meus amados irmãos, de encontrarmos o equilíbrio perfeito. O povo anabatista sempre foi um povo que deu ênfase à piedade. O discursivo consistia na pessoa ler a Bíblia, começar a meditar no sentido dela e ficar como que pregando para si mesmo.
O puritano, quando lia um livro, ele ficava lendo e ficava meditando como se estivesse pregando para si mesmo. Os puritanos eram sérios, em geral calados. Por isso que muita gente tem criticado os puritanos. Mas não pensemos que eles eram assim por antipatia. Não pensemos que eles eram assim porque eram pessoas esquisitas. Não, é porque na maior parte do tempo livre deles, eles estavam usando o discurso mental. Eles estavam falando consigo próprios, como que conversando consigo. Era como se eles estivessem pregando para eles mesmos na meditação de suas mentes. Eles deram muita ênfase ao exercício discursivo da piedade. Os místicos da Idade Média, quando falavam de exercitarem-se na piedade, não davam ênfase ao método discursivo. Os místicos davam ênfase ao método contemplativo. Os místicos gostavam de ficar contemplando Jesus, imaginando na sua grandeza e glória, não exatamente imaginando pela formação de quadros mentais, mas por um voo do coração até o trono de Deus. Os místicos viviam, em geral, uma vida contemplativa, também eram calados, não tão sérios como os puritanos, mas extremamente distraídos para o restante das pessoas. Eles viviam olhando para os céus, mas na verdade não estavam contemplando as estrelas ou os céus. Muitos servos de Deus estavam entre esses místicos. Em geral, eles viveram antes da Reforma Protestante. Viram os erros da Igreja Católica Romana, sendo que, em vez de fazerem a reforma, eles viveram uma vida mais solitária, por causa da tristeza que guardavam pelo estado da igreja decadente. Aqueles homens eram homens que com os olhos do coração meditavam no Cristo glorificado, meditavam no seu grande amor. Eles não usavam um método discursivo porque não ficavam pensando, eles ficavam vendo com o coração. A diferença entre o método discursivo e o contemplativo é que no método discursivo você fica raciocinando, no método contemplativo é como que uma intuição. A palavra intuição muita gente não sabe, mas quer dizer visão. Eles ficavam como que contemplando imediatamente, não com os olhos da imaginação mental, mas com os olhos do coração, o Cristo vitorioso e glorificado. Meus amados irmãos, não seria justo eu dizer que os místicos algumas vezes não usavam o método discursivo, como não seria também justo eu afirmar que os puritanos não se dedicavam em determinadas circunstâncias à contemplação. Mas o fato é que o puritanismo dedicou-se muito a esse autodiscurso. E o resultado foi que quando o puritanismo começou a decair, não havia mais espaço para a contemplação. Os puritanos começaram a ter uma religiosidade muito intelectualizada. Hoje em dia nós temos uma cristandade ocidental que em geral é o puritanismo decadente. Eu falo com referência aos chamados tradicionais. Eles reduziram todo o cristianismo a um discurso. Reduziram o cristianismo a doutrinas. Reduziram o cristianismo a estudos bíblicos, não há vida. Não há contato direto com Jesus, tudo é instrução, é doutrina. Fala-se muito sobre Jesus, mas falta a presença direta de Jesus Cristo. Por outro lado, quando o misticismo cristão, e falo com conotação boa e não pejorativa, começou a decair, o resultado foi que eles perderam-se em suas contemplações e ficou tudo obscuro. Ninguém conseguia mais conversar com o místico. Ele falava de forma tão obscura que mais parecia um esotérico, um espírita, do que um cristão. Hoje em dia nós temos, não do lado tradicional no Ocidente,
Mas do lado pentecostal, muitos que representam a decadência do misticismo cristão, ou seja, o exagero do misticismo cristão, são aqueles que gostam muito da palavra mistério, ficam com profecias obscuras, de difícil entendimento, ficam sapateando e dizendo coisas esquisitas que nem sequer eles mesmos entendem. Por isso precisaram criar uma palavra para definir aquelas situações inexplicáveis que eles mesmos criam. E essa palavra foi a palavra mistério. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus por homens dos meios evangélicos que encontraram a devida ponderação entre esses dois aspectos do exercício da piedade. A.W. Tozer foi um deles. A.W. Tozer dizia que tanto se devia ler os puritanos, como se devia ler os livros deixados pelos místicos cristãos medievais. Queria ele que os cristãos temperassem uma coisa pela outra e encontrassem um exercício sadio da piedade. Jonathan Edwards, que por muitos era considerado um puritano, pela ênfase que em algumas vezes dava ao discurso interior, costumava, conforme ele diz, todos os dias cavalgar a cavalo nas florestas. Costumava ele parar o cavalo em determinados momentos, e dizia ele que ali no meio da floresta, na solidão, ele começava a contemplar o Cristo glorificado. Ele dizia que a contemplação com os olhos do coração às vezes era tão intensa, que ele dizia: eu me sentia como que perante o próprio Cristo. Ele dizia: em alguma circunstância o seu amor se me apresentava tão forte que eu me sentia derreter diante da sua presença. Finney, meus amados irmãos, quando foi batizado no Espírito Santo, ele disse que caiu com o rosto em terra, porque sentia como se Jesus estivesse ao lado dele. E ele dizia: enquanto eu chorava no chão, a impressão de sua presença era tão grande que parecia que eu estava chorando nos pés dele, como aquela mulher que relata a Bíblia. Louvado seja Deus por Jonathan Edwards, A.W. Tozer, Charles Finney, homens que, meus amados irmãos, usavam o discurso íntimo, mas dedicavam-se também à contemplação. Poderia eu falar ainda em Agostinho, Agostinho de Hipona, conhecido por Santo Agostinho, que viveu no século IV. Agostinho escreveu uma obra chamada Solilóquios, que quer dizer conversa a sós, conversa consigo mesmo, conversa com o seu raciocínio, com a sua razão, porque ele costumava ir para um sítio e lá ele ficava isolado, discursando consigo mesmo, conversando com ele mesmo. E esses diálogos dele consigo, ele escreveu num livro. Ele usava, portanto, o discurso interior. Mas Agostinho é considerado por muito um dos maiores místicos cristãos da história, porque dedicava-se à contemplação. Eu estou lendo, no momento, uma síntese de todos os escritos de Agostinho sobre contemplação. E, meus amados irmãos, ele dedicava-se intensamente à vida contemplativa, ao mesmo tempo que alimentava o discurso interior. Eu quero dizer nessa noite uma coisa: se alguns homens nos círculos protestantes e evangélicos encontraram muitas vezes o meio termo, que é o padrão desejado por Deus, por outro lado, o anabatismo sempre se definiu como meio termo. Entre os anabatistas sempre foi enfatizado o aspecto discursivo e o aspecto intuitivo da vida cristã. De um lado, os entusiastas da reforma, os que se diziam profetas, acusavam os anabatistas de serem muito discursivos. Do outro lado, os protestantes, luteranos, calvinistas e zwinglianos acusavam os anabatistas de serem contemplativos demais. Os dois extremos
criticavam o anabatismo porque ele não estava nem no extremo nem em outro, mas estava no padrão desejável por Deus. No seu método discursivo, meus amados irmãos, os puritanos ensinavam o autoexame. Diziam que todos os dias o homem deveria questionar-se com respeito ao modo como estava vivendo, para ver se alguma coisa errada não tinha penetrado em sua vida. Mas os anabatistas ensinavam que isso era verdade, porém, cada pessoa, ao perguntar-se sobre como estava vivendo, deveria não ele mesmo responder, mas deveria deixar que Deus respondesse por ele. Os anabatistas diziam que a oração do crente deveria ser aquela de Davi no Salmo 139, versículo 23 e 24. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, sonda-me, conhece-me e guia-me pelo caminho eterno. Meus amados irmãos, nós podemos fazer as perguntas sobre nós mesmos, mas só Deus pode nos interpretar corretamente. O salmista diz: quem se purificará dos seus próprios erros? O salmista diz que todo homem acha direito o seu caminho aos seus próprios olhos. É bom, como diziam os puritanos, fazermos inquirições sobre nós mesmos, perguntar a nós se nós estamos sendo santos como devemos. É bom perguntar a nós mesmos todos os dias se estamos guardando espaço no dia para oração intensa. É bom nós perguntarmos a nós mesmos como é que está o nosso coração, se algum desejo impuro está aparecendo nele. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, nós podemos fazer as perguntas, mas o nosso coração não é apto para respondê-las corretamente, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Façamos as perguntas discursivamente, pense nas perguntas, formule as perguntas, faça o discurso de inquirição, mas na hora da resposta, deixe que Deus responda, contemple-o, olhe para Ele e sobre a luz dele, veja o que há no teu coração. As perguntas são formuladas discursivamente, mas a resposta não vem pelo nosso raciocínio, vem pela luz de Deus. E essa luz só se projeta sobre nós para que nos enxerguemos como somos, se estivermos contemplando aquele que era, que é e que há de vir. Por isso que João diz: se andarmos na luz como Ele na luz está. Quem é a luz? A luz é o Senhor. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ande na luz, crente, ande na presença de Deus, como Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ande na luz do Senhor. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque na medida que a luz vem, nós vemos onde é que a coisa está errada, e nós confessamos os nossos pecados àquele que é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e toda injustiça. Aleluia. Louvado seja Deus. Com respeito à certeza de salvação, a situação é parecida. Os puritanos acreditavam na certeza de salvação por via discursiva e por via intuitiva. Entre eles, os puritanos, o que mais se aproximou do anabatismo foi Goodwin. Goodwin dos puritanos foi o maior pregador, o mais erudito e ao mesmo tempo o mais sensível à contemplação e à vida íntima com Deus. Goodwin enfatizou tanto o aspecto discursivo como o intuitivo, mas mais o intuitivo, porque na sua época dava-se ênfase demasiada ao aspecto discursivo. O puritanismo, irmãos, foi exageradamente discursivo no que diz respeito ao modo de ter ciência da salvação. Alguém diz: pastor, como é que a pessoa sabe da sua salvação? Como é que a pessoa tem certeza da sua salvação? Por via discursiva. É através de um raciocínio. A pessoa diz assim: bem, a palavra de Deus diz que quem crê será salvo. Eu creio, logo estou salvo. Um dos modos de saber que somos salvos, irmãos, é pela palavra.
Mas para sabermos que somos salvos através da palavra, nós temos que raciocinar sobre ela. E não está errado adquirir certeza de salvação por essa via, embora ela seja insuficiente. Lembremos que João, na sua primeira epístola, capítulo 5, disse: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. O que está escrito aqui dá-nos condições de saber se temos ou não a vida eterna. Quando você olha para a Bíblia e diz: bem, Jesus diz que quem crê será salvo, ele não pode mentir, eu criei, eu estou salvo. Você então assegurou-se de sua salvação pela via discursiva. Quando você pega aquele versículo lá da epístola de João que diz: sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E depois você pensa: bem, eu amo os irmãos, então eu passei da morte para a vida, porque a Bíblia não pode falhar. Quando você raciocina por esta via, está assegurando-se da salvação por via discursiva. Mas, meus amados irmãos, há um outro modo de ter certeza de salvação. É pela via intuitiva. Aí é o Espírito Santo que diretamente, não é pela Bíblia, não é diretamente, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os puritanos exageravam a via discursiva para saber da salvação. Enfatizavam muito isso. E lamentavelmente, irmãos, existem igrejas hoje que ensinam ao povo que só há este caminho de saber se o homem tem ou não certeza de salvação. Aí tem gente aí que está iludindo muitas outras pessoas. Eles pregam uma mensagem muito simples. Chegam lá e dizem 4 leis espirituais. Primeiro, isso. Segundo, isso. Terceiro, isso. Quarto, isso. Quem concorda com o que eu disse? A multidão levanta a mão. Ele diz: vocês concordam? Então estão salvos. Porque a Bíblia diz: quem crê está salvo. Vocês creem, logo estão salvos. E por este método silogístico, por esse raciocínio simples, por essa exposição singela que anteriormente ele faz, ele proclama a todos que todos estão salvos. E essas igrejas começam a inchar de gente que pensa que está salva e não está salva, porque o raciocínio deles é correto. Quem crê será salvo. Eu creio, logo estou salvo. Agora o problema deles é que eles não averiguaram se a fé que eles dizem ter é a fé de que a Bíblia fala. O raciocínio é correto, a Bíblia diz: quem crê será salvo. Se eu creio, então estou salvo. Mas a questão é saber se a minha crença é aquela crença de que a Bíblia está falando. E muita gente está falando de uma crença puramente intelectual. Basta você aderir ao recado que ele deu. Basta você concordar com a mensagem singela que ele deu, que não fala de renúncia do pecado, que não fala de arrependimento, que não fala de vida nova, que não fala de nada com profundidade. Ele acha que a fé é simplesmente concordar com aquilo. E quando as pessoas concordam, ele diz às pessoas que elas têm a fé de que a Bíblia fala e cria para elas uma segurança falsa de salvação. Esse é um exagero da via discursiva de ter certeza de salvação promulgada pelos puritanos. Meus amados irmãos, Goodwin, entre os puritanos, os anabatistas e os pietistas, particularmente os metodistas, ensinaram que o homem tem certeza de salvação não apenas por esta via discursiva, ele tem certeza de salvação de forma intuitiva. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! São duas coisas maravilhosas aí: o testemunho do meu espírito e o do testemunho do Espírito sobre o meu espírito. Os metodistas no século XVIII chamavam isso de duplicação. Quando o crente aceita Jesus, não apenas pela palavra, irmãos, ele sabe que está salvo. Mas se de fato ele estiver salvo, se a sua fé é a fé salvífica de que a Bíblia fala, naquela mesma hora, todo aquele fardo de pecado vai sair da sua consciência. É nessa hora que o Espírito dele, ainda não é o Espírito Santo não, é o Espírito dele aliviado, está dando testemunho a ele de que ele é salvo. Finney, quando foi salvo, ele entrou no meio de uma floresta e começou a confessar os pecados, começou a clamar pelo perdão de Deus, e de repente ele sentiu uma paz tão grande que ele disse: o que foi? O Espírito Santo há pouco tinha me criado um medo terrível do inferno. Há pouco o Espírito Santo tinha me feito ver os meus pecados.
Agora já não estou vendo mais. Será, pensou ele, que eu blasfemei contra o Espírito Santo foi embora? Mas bastou ele meditar um pouco para entender, irmãos, que não foi o Espírito Santo que foi embora. Os seus pecados é que tinham ido embora pelo sangue de Jesus. Mundo, e quando foi salvo, teve o testemunho do seu espírito. Sua consciência turbada foi apaziguada. O peso que o oprimia foi removido. Na hora que ele foi salvo, ele olhava para o céu e dizia: engraçado, o céu está mais azul, as estrelas estão brilhando mais. Meus amados irmãos, porque o fardo se foi. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como se não fosse bastante, irmãos, o testemunho do nosso espírito, vem o Espírito Santo e testemunha com o nosso espírito. O nosso espírito está salvo, aí o Espírito Santo vai lá e diz: está mesmo. Aleluia! O Espírito Santo fala junto. O Espírito Santo fala junto. Meus amados irmãos, a Bíblia diz na primeira epístola de João: aquele que crê tem em si mesmo testemunho. De onde é, pastor, que você tira a sua certeza de salvação? Do testemunho da palavra que não pode mentir? Do testemunho do Espírito Santo no meu coração? Do testemunho da minha consciência dentro da minha alma, dentro do meu espírito? Aleluia! Hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo um puritanismo desviado. Mas o anabatismo é a harmonia perfeita. É preciso que tenhamos, como eu disse, o discurso interior, mas temos que ter também a contemplação. É preciso que façamos perguntas para autoexame, mas é preciso que deixemos a luz de Deus mostrar as respostas. É preciso que tenhamos certeza de salvação pela palavra, mas também é preciso que tenhamos certeza de salvação pelo testemunho direto do Espírito Santo. Isso era o que eu tinha para falar sobre a piedade individual. Vamos para a piedade comunitária. Na Idade Média, irmãos, principalmente com Tomás de Aquino, achava-se que o melhor modo de desenvolver a piedade comunitária era através do que eles chamavam de dialética. Reunia-se um grupo de pessoas que queria estudar a Bíblia e eles começavam a debater Bíblia. Era um discurso puramente acadêmico, não havia aspecto devocional. Às vezes, nesses discursos surgiam confusões. Nesses discursos, uns amaldiçoavam os outros, porque todos estavam preocupados em provar que estavam certos. Era um discurso puramente acadêmico. E eles achavam que aquilo ali incentivaria a piedade comunitária. Os anabatistas e metodistas ensinaram diferente. Diziam estes que a piedade comunitária deveria ser desenvolvida não pelo debate dialético, mas pelo compartilhamento de experiências. Quando os metodistas no século XVIII se reuniam primeiramente no Clube Santo e depois nas sociedades metodistas, cada um deles trazia sua experiência da semana. Os anabatistas faziam o mesmo quando se reuniam nas cavernas, quando se reuniam nas florestas, porque eram perseguidos tanto em território católico como protestante. Quando eles estavam ali reunidos, todos eles falavam. E um dizia: irmão, no meio da semana Deus me deu um livramento. Os soldados quiseram me prender, mas eu orei a Deus e eles passaram direto. Eu posso até imaginar. Um dizia: meu irmão, na semana pegaram minha irmã que é crente, queimaram, mas ela morreu cantando para a glória de Deus. Eu posso imaginar um anabatista no século XVI, XV, XIV, XIII. Eu posso imaginar eles se reunindo
E todos eles contando suas experiências com Deus profundas. A carta dizia palavras de consolação. A carta dizia assim: irmãos, eu estou firme. Irmão, Jesus está comigo. Ele está me dando graça. Continue, vão adiante. Louvado seja Deus. Eram homens que compartilhavam suas experiências com Deus, irmãos. Em vez de haver discussões e maldições recíprocas, havia uma unidade muito grande. As comunidades anabatistas eram comunidades de amor. Alguém diz: mas pastor, se eles ficassem só compartilhando devoções, como é que eles iam se instruir doutrinariamente? Depois que todos compartilhavam suas devoções, aí eles diziam: agora vamos julgar as nossas experiências à luz da palavra. E naquela hora a doutrina aparecia. Meus amados irmãos, todos eles falavam com amor e com liberdade. Depois que todos se alegravam, eles diziam: agora vamos avaliar as nossas experiências à luz da Bíblia. Vamos avaliar se alguma delas estão erradas. Vamos encontrar a base bíblica para algumas que sabemos que está certa. E assim eles cresciam em conhecimento doutrinário, mas cresciam também em vida devocional. Cresciam no conhecimento, mas antes cresciam na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nós temos base bíblica para isso. Daqui a pouco iremos falar nisso, mas antes eu quero contar a experiência dos morávios, que juntamente com os metodistas são considerados pietistas. Por sinal, o metodismo nasceu do contato de Wesley com os morávios. Aqueles irmãos eram homens santos, irmãos. Eram homens santos. Os irmãos morávios compunham-se de pessoas que vinham de vários segmentos religiosos. A grande parte eram de seguidores de João Hus, um pré-reformador na Boêmia. E aqueles homens que vinham de diversos grupos protestantes, perseguidos em vários lugares, ajuntaram-se todos na fazenda do conde Zinzendorf. O conde Zinzendorf era um homem crente, que tinha muitas terras e usou-as para abrigar aqueles irmãos perseguidos de diversos locais, de diversos grupos evangélicos. Quando esses irmãos chegaram lá, na fazenda de Zinzendorf, vindo eles de diversas facções, começaram a discutir entre eles. Não havia harmonia. Era confusão todo dia. Era discussão doutrinária, discursos acirrados. Nenhum consenso. Tinham todos eles vindo de grandes perseguições e agora nem entre eles se entendiam. O conde Zinzendorf chegou para aquela multidão e disse: parem. A partir de hoje nós não vamos ter mais debate aqui, vamos ter oração. E nós vamos orar e vamos ter experiências com Deus, vamos conversar sobre ela e só depois nós vamos voltar para esse assunto doutrinário aí. Meus amados irmãos, eles combinaram assim. Um irmão, 1h da manhã, estava orando, um grupo. Um irmão não, uns irmãos. Esses irmãos paravam e 2 horas começavam outros irmãos. 3 começavam outros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos. O dia inteiro tinha irmão orando. Um bispo anglicano foi lá e ficou surpreso. Ele disse: esses homens nunca pararam essas reuniões de oração durante 100 anos. Foi 100 anos, irmãos, um culto de oração que durou 100 anos. Um orava de 1 às 2, aí quando estava saindo vinham os outros para orar de 2 às 3, outro de 3 às 4, 4 às 5, por 100 anos durou aquele culto de oração. E cada um tem salmo, profecia, interpretação, revelação. Note, quando a gente se reúne, cada um tem alguma coisa que recebeu de Deus na semana. Um durante a semana formou um salmo, estava atribulado, aí no fim pegou um salmo de Davi, ele fez um salmo dele. Aí vai levar lá no fim de semana para cantar para a igreja. O outro recebeu uma revelação. O outro teve uma profecia de consolação para a igreja. Aí Paulo diz: cada um tem. Aí no final, depois que falarem os profetas 2 ou 3, os outros julguem. E no final todo mundo vai julgar. Aí é a hora de entrar a doutrina da palavra de Deus. Examinai tudo e retende no final o que é bom, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Mas o que eu gosto é disso: quando vos reunis, cada um tem. Cada um. Não tinha um que não tivesse, irmão. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos tinham piedade individual.
Só tem piedade comunitária quem tem piedade individual. Só tem alguma coisa para dizer na igreja, irmãos. Quem sabe o que é entrar no seu quarto, fechar a porta após si e ali falar com o Pai que vem em secreto. Somente esses é que tem o que dizer. Eu louvo a Deus por esta vida devocional segundo a definição de Jesus. Entra no teu quarto e fecha a porta. Não é exatamente num quarto e 4 paredes, não. Entra no recôndito onde Deus está e fecha a porta. Se desliga do mundo, se desliga dos problemas, se desliga das aflições, e ali o teu Pai, na oração do Pai Nosso, Jesus mandou a gente chamar o Pai de nosso Pai, porque a oração do Pai Nosso é oração comunitária. Mas agora Jesus estava falando de Deus e cada um de nós individualmente, e ele disse naquela hora: o teu Pai, ele é o nosso Pai, não é o teu, é o meu, é o Pai de cada um de nós, o teu Pai que te vê, o teu Pai que te vê em secreto. Quando tu entra no teu quarto e fecha o teu quarto e vai orar, irmão, está ali o teu Pai, e ele vai te ver, ele vai te dar atenção. É o teu Pai que te vê, é o teu Pai que te enxerga, é o teu Pai que sabe o teu nome, é o teu Pai que conhece a tua dor, é o teu Pai que conhece o desejo no teu coração e na tua alma. Ele te vê, e o milhão é isso, ele te vê em secreto, ele está ali só para ti. Aleluia! Meus irmãos, quando Deus está conosco no quarto, ele está conosco só para a gente. Alguém diz: mas pastor, se todos os crentes estiverem orando ao mesmo tempo, sabe que Deus está lá no quarto e cada um, para cada um? Tá. Alguém diz: mas como é que pode? Ele é Deus, ele é onipresente, ele consegue dar atenção a cada um tão plena como ele está dando a todos ao mesmo tempo. Jesus morreu pelo mundo e morreu por cada um. Jesus pensava em todos e pensava em cada um. Meu irmão, na igreja é o Pai Nosso que está no céu, mas lá no quarto ele é o teu Pai que te vê em secreto. Aleluia! Se tiver piedade individual, vai ter piedade comunitária. Quando vos reunis, cada um tem. Cada um tem. O que foi, irmão? O que foi que Jesus falou contigo no teu quarto? O que foi, irmão? Qual foi a experiência que tu teve com ele? Como é que foi que ele tocou no teu coração? Como é que foi que ele falou a tua alma enquanto tu meditava nela de dia e de noite? Aleluia! Quando vos congregais, cada um tem. O povo entende mal a igreja hoje, irmãos. Hoje em dia o povo diz: vou para a igreja para receber uma bênção. Fica todo mundo capengando em casa, mancando, com a vida espiritual inválida. Fica todo mundo em casa, sem comunhão profunda com Deus, fraco espiritualmente. Aí fica o crente dizendo toda noite: chega no domingo que é para me fortalecer, que eu já estou para cair. Aí vou para a igreja para receber uma bênção. Ele pensa que esvazia-se na semana e depois vai para a igreja para se encher. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão: tu tem que se encher na semana e ir para a igreja distribuir aquilo que Deus te deu. E o melhor é o seguinte: é o que Deus te deu. Não é o que Ele me deu outra coisa. E eu vou dar o que Ele me deu para ti, tu vai dar o que Ele te deu para mim. Cada um tem. Cada um tem. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Para terminar, o modo de entender a vontade de Deus é um dos pilares da vida piedosa. Nós temos que procurar a todo instante saber a vontade de Deus. Só em querer saber você já está vivendo piedosamente. Mas de que modo saber? Aí foi uma coisa em que protestantes, anabatistas e entusiastas se dividiram. Os protestantes diziam o seguinte: para saber a vontade de Deus, leia a Bíblia. Está tudo na Bíblia. O Espírito Santo não fala intimamente dentro, direto, ele fala pela Bíblia. A Igreja Católica tirava a Bíblia e dizia: quer saber a vontade de Deus? Fala com o padre. O padre é que sabe, dizia a Igreja Católica. O protestante dizia que era a Bíblia e não mencionava nada sobre o Espírito Santo falar intimamente conosco. Os entusiastas, que eram um grupo exagerado da reforma, diziam que não precisava de Bíblia. Os entusiastas diziam: não precisa de Bíblia não, o Espírito Santo fala diretamente com a gente. Eles aí estavam errados também.
Eles diziam: nós temos o Espírito Santo, ele que fala conosco e pronto. Nem uma coisa nem outra, irmãos. Deus fala pela Bíblia, concordamos com isso. Mas muita gente está usando a Bíblia. Muita gente está orientando através da Bíblia. Como saber qual é a orientação correta? O Espírito Santo vai testificar qual é a correta no nosso coração. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Vamos ler um texto, irmãos, que os anabatistas deram preferência, e nós vamos então entender melhor o que eu quero dizer. 1 João 2:27. Aleluia! 1 João 2:27. Glória a Deus! Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aqui diz que a unção que de Jesus recebemos, que é o Espírito Santo, fica dentro de nós. E também está dito que essa unção nos ensina tudo, e que nós não temos necessidade de que alguém nos ensine. Aparentemente os entusiastas a partir desse versículo estão corretos, mas não estão. Notemos o que aqui diz no final do versículo: permanecei nele, como também ela vos ensinou. O que é que a unção nos ensina? A permanecer em Jesus. O que é que o Espírito Santo faz? Nos liga a Jesus. Como é que ele nos ensina? É instruindo assim, como se ele fosse um professor de Bíblia dentro de nós, falando assim? Não. O Espírito Santo nos ensina de uma forma muito singela. Ele nos liga a Jesus. Eu vou já dizer o que é que isso tem a ver com a história. Mas antes, entenda isso. O Espírito Santo ensina-nos a permanecer em Jesus, na medida em que ele nos empurra para Jesus, na medida em que ele nos liga a Jesus. Jesus disse: quando outro Consolador vier da parte do Pai em meu nome, ele me glorificará, disse Jesus, porque receberá do que é meu. Não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si, fala de Jesus. Uma igreja que só fala no Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, não tem o Espírito Santo. Porque a igreja que tem o Espírito Santo só fala de Jesus, Jesus e Jesus. O Espírito Santo não fala de si, fala de Jesus. É por isso que eu não acredito na renovação carismática católica, porque dizem que é do Espírito Santo e é todo mundo exaltando Maria, glorificando Maria, prestando culto a santo. Onde o Espírito Santo está, onde a obra do Espírito Santo é Jesus no começo, é Jesus no meio, é Jesus no fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio, ele é o fim. Aqui diz: permanecei nele, como também a unção vos ensinou. A unção só nos ensina a ficar em Jesus. A unção só nos liga a Jesus. O Espírito Santo nos coloca em ligação com Jesus. Aleluia! Aí, irmãos, o que João quer dizer é o seguinte: quando os hereges chegarem para pregar alguma coisa errada para vocês, não tem necessidade de que eu vá aí para ensinar a vocês que o que eles estão dizendo é mentira. Porque a unção dentro de vocês está ensinando vocês a ficar só com Jesus. E nenhuma heresia promove Jesus. Meus irmãos, na igreja primitiva os crentes não tinham Bíblia ainda, mas os crentes tinham muita comunhão com Jesus. Por isso que o erro não entrava. Por isso que o erro não entrava. Quando o negócio não glorificava Jesus, o Espírito Santo dava testemunho no coração deles. Eles diziam: isso aí está errado, não está exaltando Jesus não. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, disse: é muito fácil saber se os dons que estão sendo manifestos aí é do Espírito Santo ou não. Se esse Espírito que está animando os dons confessar que Jesus é o Senhor, então é do Espírito Santo. Aleluia! Mas se começarem a dizer Jesus é anátema, não é do Espírito Santo. Mas o herege nunca disse que Jesus é anátema, pastor, é verdade. E nem Paulo queria dizer que ele dizia. O que Paulo quer dizer é o seguinte: se o que está sendo falado aí por meio de profecias faz vocês enxergarem melhor Jesus como Senhor, é de Deus.
Se diminui Jesus, não é de Deus. Eles não tinham Bíblia, irmão, mas tinha comunhão com Jesus. Aleluia! Se alguém chegar para mim aqui e disser que o batismo é por aspersão, eu não acredito, ainda que não tivesse a Bíblia. Porque na hora que ele me disser que o batismo é uma identificação com Cristo, eu vou perguntar, onde é que isso aí me identifica com Jesus? Jesus morreu e ressuscitou, onde é que eu morro e ressuscito recebendo água na minha cabeça? Agora, se alguém disser, o batismo é por imersão, você vai ser mergulhado em água e depois trazido das águas, eu digo, por quê? Ele diz, porque é uma identificação com Jesus, você vai morrer com ele e ressuscitar com ele. Eu digo, com ele eu quero. Aleluia! Se alguém chegar para mim e disser que Jesus não vai voltar, isso não glorifica Jesus, eu sei logo que é errado, mesmo de Bíblia fechada. Se alguém chegar aqui e disser, crente, tu vai passar pela grande tribulação, Jesus só vem depois da grande tribulação, eu vou perguntar para ele, o que é a grande tribulação? Ele vai dizer, é o juízo de Deus, é o castigo de Deus. Eu digo, mas Jesus já não morreu na cruz para me livrar de todo castigo? Ainda tem esse purgatório? Isso aí não é certo não, não glorifica Jesus não, porque quando ele salva, é salva mesmo. Aleluia! Se alguém chegar para mim e dizer assim, ó, os dons é só para o passado, não existe mais dons espirituais hoje não, Jesus batizou no Espírito Santo no passado, agora não batiza mais no Espírito Santo não. Eu vou dizer assim, quer dizer que Jesus mudou? Quer dizer que ele tinha poder e não tem mais? Não acredito nisso não. Agora se alguém chegar aqui e disser, Jesus batizou e batiza no Espírito Santo, Jesus está falando, Jesus está enchendo, eu digo, glória a Deus, a unção confirma, é de Deus, é da parte do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Como a unção vos ensinou, permanecei nela. Como a unção vos ensinou, permanecei nela. Permanecei nela. Irmãos, quando o herege chegar, se você tiver comunhão com Jesus, dentro de Bíblia fechada, você vai saber que a heresia está errada. Para você saber o que é certo, tem que ler a Bíblia. Mas para você saber que o que está errado, às vezes não precisa nem ler não. Se você tiver comunhão com Jesus, a unção testifica que está errado, porque Jesus não está sendo exaltado. Meus amados irmãos, eu vou dizer uma coisa nessa noite. Se Anabatista sabe o que é? É ter comunhão com Jesus. Piedade sabe o que é? É ter comunhão com Jesus. Para abreviar essa teologia todinha que eu falei, eu vou dizer uma coisa agora. Ser crente é seguir a Jesus, é amar Jesus, é se encher de Jesus, é estar ligado a Jesus. Se o Espírito Santo encher essa igreja vai dar glória a Jesus, essa igreja vai pregar Jesus, essa igreja vai orar em nome de Jesus, essa igreja vai anunciar o Filho de Deus. Há tempo e há fora de tempo. É hora, meus amados irmãos, de entendermos isso. Sem Jesus, a doutrina é palavreado morto. Sem Jesus, a oração é discurso. Sem Jesus, a pregação é oratória. Mas com Jesus, Deus fala. Com Jesus, a oração é vida. Com Jesus, o louvor é vibrante. Com Jesus, a vida com abundância. Com Jesus Cristo, irmãos, o cristianismo é cristianismo. Vamos ficar de pé. Aleluia! Piedade é se encher de Jesus no coração. Jesus é Senhor nesse lugar. O Espírito Santo diz aqui que Jesus é Senhor, exaltado na Assembleia dos Santos. É exaltado na Assembleia dos Santos. Aleluia! Aleluia! Vamos louvar a Deus com aquele corinho que diz, como a corça anseia pelas águas.
A minha força, a minha rocha e salvação.